Mas agora a gente vai falar. Foi interessante, inclusive, pai, a sua pergunta em relação a qual é o diferencial da XP para vocês, investidores. Mas eu vou aproveitar esse gancho para perguntar qual é o diferencial de vocês para os pacientes de vocês. O que é que torna vocês únicos para apresentar o trabalho de vocês para o paciente de vocês? Porque aí você vai dizer, não, eu tenho uma excelente qualificação profissional, eu fiz uma excelente residência, uma excelente faculdade, eu fiz cursos, eu fiz pós e fiz tudo mais. Mas de que é que adianta tudo isso se você não comunica para o seu paciente, se isso não chega até o seu paciente? Como é que o paciente vai enxergar o seu alto valor se você mesmo não comunica isso? E é um pouco disso que eu vou apresentar hoje, que eu trabalho tanto na minha mentoria, como também na Como, a gente executando o trabalho para vocês. Então, são duas formas que a gente trabalha. A mentoria, a gente vai treinar vocês para vocês poderem fazer isso de forma ativa e intencional. E na Como, a gente faz o trabalho junto com vocês, né? Eu vou até adiantar essa parte, a maioria de vocês já me conhecem, né? Eu sou formado em Publicidade e Propaganda, fiz mestrado na Universidade de Augsburg, morei muitos anos na Alemanha, morei na Inglaterra, trabalhei em grandes empresas lá, e desde 2010 eu voltei para o Brasil, onde eu comecei a trabalhar em um grupo de material cirúrgico, que foi basicamente meu primeiro contato com o mercado da saúde. De lá para cá, nunca mais eu saí desse mercado. Em 2012 eu fundei a Como, Marketing Médico, onde a gente só focava em médicos, e depois da pandemia a gente abriu esse leque e está trabalhando com outros profissionais da saúde. Eu acho que todo mundo aqui já me segue, não é isso? Quem não segue, aponta para cá agora ou não ganha nem R$1 no investimento. Bom, eu vou ser mais breve para a gente não demorar muito, até porque hoje é uma noite para a gente confraternizar, socializar e conversar bastante. Mas eu acho que todos vocês sabem da importância de vocês se posicionarem no mercado como profissionais de alto valor. Até porque se você apresentar somente a sua capacidade técnica, você vai entrar na grande disputa por preço e não por valor. Então o paciente ele vai querer lhe comparar com qualquer outro profissional e você não se destaca, vai ter que brigar somente pelo melhor preço, e essa não é uma boa briga. Então, quando você começa a estruturar a sua comunicação, você começa a se posicionar de fato como um profissional de alto valor, o seu paciente, o paciente em potencial, ele vai enxergar isso. A gente sabe que hoje uma das principais vitrines é o Instagram, né? É uma vitrine muito importante, a gente sabe que ali gera muito negócio, ali atrai muitos pacientes. Não é a única vitrine. Eu estava até conversando com o Guilherme hoje de tarde lá no escritório sobre isso. A gente tem outras plataformas que são extremamente importantes para a gente usar. O Google é uma delas, é o líder de mercado absoluto dentro do ambiente digital. E muitas vezes se esquece. Por quê? Porque ela é uma vitrine um pouco mais discreta, porém extremamente eficiente, porque ela faz com que você seja encontrado na hora que o paciente está de fato lhe procurando. O Instagram é uma forma de você se apresentar mais proativa. Então você se projeta para as pessoas, mas muitas delas não estão lhe procurando naquele momento. E no Google a gente faz o caminho inverso. A gente espera aquela pessoa demonstrar o interesse e a gente vai lá e se apresenta para ela. São dois caminhos diferentes que são extremamente importantes. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está vendo as mudanças que o mercado da saúde está sofrendo, né? A gente está vendo que, por exemplo, feito até vocês falaram, vocês são obrigados a ter um CNPJ para poder trabalhar nos hospitais. Então a gente está vendo que as operadoras de saúde e os grandes grupos estão achatando o profissional. E se o profissional não se projetar, ele vai ficar submisso a essas empresas. Ele não vai ter opção, ele não tem posicionamento de mercado, ele não consegue atrair o próprio paciente. Então ele vai ficar dependendo dessas empresas que vai pagar cada vez menos para vocês e vai exigir cada vez mais. Então vocês hoje têm que ser PJ, apesar de trabalhar dentro de um regime muito semelhante ao da carteira assinada, né? E o hospital não lhe dá benefício nenhum, né? As empresas não dão benefício nenhum. Só que ele vai lhe dizer qual é o seu horário de trabalho, ele vai dizer como é que você tem que trabalhar, o que é que você tem que fazer, mas ele não assina a sua carteira, você não é CLT e não tem nada disso. Então é fundamental que a gente comece, até eu de vez em quando eu brinco, é um ato de rebeldia contra o sistema, da gente se posicionar.
da gente mesmo trabalhar como profissional, estruturar o que eu chamo da jornada de atração do paciente, para o paciente começar a procurar. Enxergando o seu valor, ele vai estar disposto a pagar o seu ticket. Por quê? O paciente lhe escolheu. E esse é o seu paciente de verdade, porque o paciente do plano de saúde, ele não é seu. Ele é do plano. E o plano, inclusive, diz isso. Eu tenho não sei quantas mil vidas. Essas vidas pertencem ao plano. Certo? Porque no dia que você para de atender esse plano, aquele paciente vai embora. Então, quando você estrutura um posicionamento de fato, o paciente olha e diz, não, eu quero Dr. Breno. Eu quero Juliana. Por quê? Porque eu me conectei com ela. Eu entendo que ela é a pessoa certa para tratar o meu problema, para me ajudar nesse problema que eu tenho. E isso é fundamental quando a gente trabalha com isso. Dentro da mentoria e também do trabalho que eu faço na Como, né, como eu expliquei já para vocês como é que funciona, a gente trabalha muito com diagnóstico individualizado. Por quê? Porque o sonho de cada um de vocês é diferente. O momento de cada um é diferente e, principalmente, aonde vocês querem chegar é completamente diferente. Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que definir metas e objetivos muito claros, que eu vejo que os profissionais da saúde não têm. Eles estão simplesmente seguindo um flow e vendo onde é que vai dar. Né? Naquele plano de, em algum momento, eu vou me aposentar. E a gente sabe que essa aposentadoria está sendo bem sofrida. Está sendo uma aposentadoria magra. Então, a gente tem que definir exatamente onde é que eu quero chegar, quais são os meus objetivos, não só financeiros, tá? Boa noite. Tudo bem? Arthur, prazer. Olá, prazer. Então, quando a gente define isso e a gente estrutura de forma muito clara, a gente desenha isso, para a gente não desviar do nosso caminho. Então, a gente sabe onde é que eu quero chegar daqui a 12 meses, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, e a gente vai ajustando essa sua rota para, obviamente, você chegar lá. Outra coisa que eu vejo que os profissionais da saúde têm extrema dificuldade, né, Juliana? Gestão de tempo e produtividade. Então, se perde muito tempo com tarefas relativamente triviais e não se resolve aquilo que se tem que fazer. Por exemplo, quem daqui acha que é importante ter uma presença numa rede social feita o Instagram? Levanta a mão. Todo mundo. Quem daqui tem um tempo certo para produzir conteúdo? Muito bem. Só tem você aqui nessa sala. Eu tenho uma disciplina, mas é porque eu fiz uma mentoria já. Tá vendo? Essa mentoria foi fundamental para você entender isso. Google Ads, Meta Ads. E é isso que eu entendi. E assim, para a gente ser achado, o Google é a chave. Porque hoje, se você vai procurar uma pizzaria não sei aonde, que você esteja, você não vai para o Instagram, você não vai para o Facebook. Você vai para o Google. Então, você tem que estar bem posicionado no Google. A partir do Google, você chega no Instagram. Isso. E aí você começa a ver se realmente é aquilo ali. Então, palavras-chave, que está no Instagram também, isso leva você a um patamar melhor. Então, eu publico diariamente. Perfeito. Agora veja, numa roda aqui de 14 pessoas, né? Uma pessoa faz isso. Apesar de todos entenderem a importância, uma pessoa faz isso de forma ativa. A gente sabe que traz resultado e você com certeza colhe esses frutos, né? Então é importante que a gente trabalhe isso, que as pessoas tenham essa consciência. É uma plataforma importante, então é um trabalho que eu tenho que fazer. Aí se a gente for ver aqui no celular de vocês, quanto tempo em média vocês ficam ali olhando o conteúdo? Mais de 2 horas, com certeza. Ah, mas eu não tenho tempo para gerar conteúdo. Sim, mas tem 2 horas para ficar vendo o conteúdo dos outros. Como é isso? Uma coisa que vai trazer um retorno financeiro e de posicionamento, de autoridade para você. Mas eu não gero conteúdo, né? Então vocês estão fazendo uma coisa, obviamente, errada. Estão no caminho errado. E é por isso que a gente tem que trabalhar isso. Quando a gente desperta essa consciência e a gente faz uma boa estruturação da gestão de tempo, seja na estratégia que você quiser, gestão de blocos ou como você quiser, você vai incluir dentro da sua rotina aquele espaço de tempo para gerar os conteúdos, né? A gente tem tempo. Quando a gente dá prioridade às coisas, a gente consegue tempo para isso. A gente perde muito tempo com besteiras, mas a gente consegue encaixar com coisas importantes. Outra coisa fundamental, posicionamento de autoridade. Você vende você mesmo. Você é seu principal ativo. A gente não estava falando aqui dos fundos de investimento, dos ativos. Você é seu principal ativo.
Então você tem que mostrar para o seu público. Não adianta você dizer, poxa, eu sou bom, se ninguém sabe que você é bom. Você precisa construir essa autoridade de forma intencional. Arthur, eu não sei fazer isso. Eu sei que vocês não sabem. E a gente vai trabalhar isso juntos e vocês vão aprender. Não é uma ciência tão complexa, é mais simples do que a medicina. Bem mais simples. E dá para a gente conseguir, porque você já tem um certo status pela sua profissão. Todos, não só os médicos, todos. Vocês são profissionais da saúde, vocês trazem bem-estar e saúde para os seus pacientes. E as pessoas precisam disso. Você só precisa fazer a coisa certa, estruturar de uma forma intencional para essa mensagem chegar até o seu paciente e ele entender que você é a pessoa certa para resolver o problema dele. E a gente vai trabalhar isso nessa construção de autoridade. E aí me dizem, eu até escuto de vez em quando, Arthur, a sua forma de trabalhar é um pouco mais conservadora. Eu digo, cliente meu não faz dancinha. Eu não vejo em que isso vai agregar para o profissional da saúde. Não faz dancinha. E as trends... Não. Tem algumas trends que valem a pena, que são interessantes. Outras é só trivialidade. Né? Mas dá muito engajamento. Você não ganha dinheiro com engajamento. Você ganha dinheiro vendendo o seu serviço. Construir autoridade. O trabalho de vocês é um trabalho sério. Vocês trabalham com a saúde dos pacientes. Então, a gente, na minha opinião, vão ter outras pessoas que vão dizer, siga todas as trends para você ter 1 milhão de seguidores. Se vocês acharem que isso é importante, ok. Eu acho que a gente tem que fazer o trabalho certo. Construir uma autoridade, de fato, como uma autoridade na área da saúde. Uma pessoa séria, responsável, que está apta a tratar o paciente e solucionar o problema dela. Óbvio que a gente tem que ter um planejamento estratégico de marketing e financeiro. E essa parte eu coloco sempre junto, porque marketing é investimento. Anda lado a lado, de mãos dadas com o financeiro. Eu estou aqui junto com o Guilherme, que é um especialista em vendas. A gente trabalha junto porque nossas áreas são complementares. Inclusive, ele disse isso no evento que a gente fez terça-feira em Fortaleza, e é uma verdade absoluta. Você não precisa de marketing para vender. Você pode vender sem marketing, mas o marketing liga o turbo das suas vendas. Arthur, eu sozinho eu vendo, sei lá, 50 pacientes por mês eu consigo atrair. Com um bom marketing você consegue atrair 500. E essa é a diferença. Você consegue vender, só focando em vendas, estruturando os processos de vendas. Mas o marketing vai acelerar esse processo e você vai ter um faturamento muito superior. Outra coisa que vocês também têm grande dificuldade, escalar o trabalho de vocês. Aí diz, Arthur, mas negócio de escalar é coisa da internet, eu não vendo infoproduto. Existem várias formas de você escalar o seu trabalho. Várias formas. E é por isso que eu falei lá no começo, a gente tem que fazer aquele diagnóstico, aquela análise, para entender qual é o seu plano de negócio, o seu plano de ação, e a gente poder estruturar como é que você pode escalar. Por exemplo, você pode escalar seu trabalho contratando outros profissionais que vão fazer parte da sua jornada do seu paciente e você só chega no momento final. Ou você pode também contratar pessoas que vão fazer todo o trabalho e você só faz administrar. É uma forma de escalar. Por que você tem que escalar? Porque você só tem um limite de tempo para trabalhar. Arthur, eu trabalho muito, eu trabalho 14 horas por dia, você vai ficar doente. Mas você também, mesmo trabalhando tanto, você só trabalha 14 horas por dia. Então, em algum momento, você vai bater no teto. E você não consegue manter esse ritmo por muito tempo, você vai ficar doente. Então, eu diminuí agora, eu trabalho 8 horas por dia. Seu faturamento cai. Mas quando você gera escala, você está dormindo e está ganhando dinheiro. Você está... Pronto, uma coisa que eu escuto desde pequeno, meus pais são médicos, os dois. Viaja para um congresso, consultório fechado, prejuízo dobrado. Paga a viagem e deixa de ganhar dinheiro. Fica doente, deixa de ganhar dinheiro. Vai sair de férias com a família, deixa de ganhar dinheiro. Quando você gera escala, isso não acontece. E aí, por que eu também coloco isso junto com o tráfego pago? Porque ele vai acelerar esse processo. Ele vai elevar a sua visibilidade, vai levar a sua autoridade para mais pessoas e você vai conseguir gerar essa escala pela autoridade e pelo alcance que você tem. E no final a gente faz toda essa conclusão e depois a gente revisa tudo. Tudo está sendo implantado da forma correta, tudo está acontecendo como deveria ser. Aquele nosso plano de objetivos e metas, a gente está caminhando nessa direção e aí a gente vai dando check em todos os pontos e depois disso você pode seguir o seu caminho porque você vai estar na direção certa. E é assim que a gente trabalha. Tanto na Como, que é a minha agência de marketing médico, como na mentoria. A gente vai trabalhando todos esses pontos
para você, de fato, conseguir a sua independência financeira. Parar de depender dos hospitais, parar de depender do plano de saúde, parar de depender do plantão. Quem aqui dá plantão? Quem dá plantão? Vamos parar com isso, gente. De noite é hora de dormir, final de semana é dia de descansar, tá entendendo? É trabalhar de segunda a sexta. Óbvio, não estou dizendo que você vai trabalhar pouco ou vai trabalhar menos, mas você vai trabalhar de forma inteligente, construindo para você. Porque quando você está trabalhando para o plano de saúde, você está botando dinheiro no bolso do plano de saúde. Quando você está trabalhando para o hospital, você está botando dinheiro no hospital. E você está dentro de um processo de escala, sem nem saber. O hospital está escalando o trabalho dele com você. O dono do hospital está relaxando e você está botando dinheiro no bolso dele. Então por isso que eu digo, é um ato de rebeldia contra o sistema, a gente se posicionar e estruturar. Então é basicamente isso. O meu foco, como sempre foi há 14 anos, é mudar a história de cada um de vocês junto com vocês. O mérito jamais será meu. O mérito é de cada um de vocês que entendeu isso e que está disposto a mudar. Como a gente estava conversando hoje, Guilherme, toda mudança, ela traz uma dor. Ela traz um incômodo. Mudar o nosso mindset é papo de coach, mas ela dói. Ela dói porque a gente está dentro de um modus operandi engessado, que foi muitas vezes programado na nossa mente desde a faculdade, né? Quando a gente vê o médico mesmo, ele sai da faculdade, qual é a função dele? Trabalhar para o SUS. Péssimo lugar trabalhar. Aí depois, montar meu consultório. E aí o consultório gera uma renda desse tamanho, porque hoje em dia não é mais só abrir o consultório e já ter paciente batendo na porta. Então começa a render pouco, ele entra para um plano de saúde. O plano de saúde vai gerar uma demanda que paga muito pouco. Se você calcular hoje em dia, quanto é uma consulta do plano de saúde? R$70. Para você receber daqui a 90 dias e correr o risco de sofrer uma glosa. Vocês conseguem entender que é um péssimo negócio isso? Cara, eu fico pensando no pessoal que paga R$12 mil numa faculdade particular de medicina e vai trabalhar para ganhar uma consulta de R$70. A matemática não fecha. Então a gente precisa entender esses números, precisa entender como o mercado está funcionando e precisa, de fato, traçar um caminho. Onde é que eu quero chegar? Pense no que você está fazendo hoje, se o que você faz hoje realmente está lhe levando onde você quer chegar. Eu duvido. Reflita sobre isso, pensem sobre isso e a gente vai conversar mais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.